No início não haviam direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então um homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência. Antes que o rei percebesse de que todos foram criados com Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Ciro? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Direitos humanos é um conjunto de direitos que foram sendo adquiridos pela sociedade ao longo do tempo. Então, eu acho que principalmente o respeito e a dignidade da pessoa humana, né? Respeitar as diferenças de cor, de etnia, de sexo, de opção, foram grandes avanços que a sociedade foi tendo e que hoje em dia isso tudo está assegurado pela lei. Você tem um pouquinho mais de valor com o ser humano. Nesse ponto, eles usaram os arquivos, lei, para você destacar que você é importante na sociedade, que você tem que ter valor. Para você ter valor em você mesmo, é você passar a conviver com o ser humano. E de uma forma que o ser humano possa
a mostrar para você que ele é importante na sociedade. Inclusive os direitos humanos, eles foram criados em todos os ambientes. Tá? Até na rua, que você vê uma pessoa ali, você tem que ter pelo menos um pouquinho de respeito com aquilo. Então o direito humano foi para ser respeitado, para você ter valores, para você saber agir, para você compreender as pessoas. Que eu penso que é direitos humanos. Acredito sim que existe escravidão. Existe o trabalho infantil, que é um tipo de escravidão, quando a criança deixa de ir na escola para trabalhar ganhando muito pouco. E a escravidão, ela não é mais como antigamente, né? A gente sabe de casos de pessoas que deixam suas famílias, vêm e trabalham em regime de escravidão, a troca de comida, troca de favores. Então existe sim, eu acredito que existe ainda escravidão, sim. Na teoria eu acho que sim, mas na prática isso não funciona, porque na maioria das vezes assim, as pessoas, vou dar um exemplo, alguém rouba uma bala, vai preso, vamos entrar na política, os políticos roubam milhões, ninguém vai preso, basta ele sair do cargo, que ele não precisa ser preso, não paga pelos milhões que ele roubou. Agora, a pessoa em comum, o ser humano mais humilde, ele paga. E muitos também pagam sem dever nada. Eles pagam assim, acham que roubou, mas não foi ele, mas não é julgado, mas mesmo assim ele fica na cadeia. Então eu acho assim que a lei não funciona assim. Eu acho que ela ajuda quem tem mais poder, para quem tem poder, principalmente poder aquisitivo. Os mais poderosos. Agora as pessoas mais humildes, eu acho que a lei está meio fraca para eles. Pois a gente vê que tem muita falha na saúde, tem muitos lugares por aí que a gente vê que as pessoas não têm nem o mínimo de atendimento. Aqui no interior, na nossa cidade, ainda a gente tem muito. Você vê, nós temos médico, postinho, qualquer hora que precisa, temos UPA, mas a gente vê em regiões por aí, no Nordeste, que as pessoas morrem no corredor, nas portas dos hospitais, sem medicamento, sem atendimento nenhum. Quer dizer, é direito de todos, mas a gente vê que tem muito desvio de verba, porque se fosse destinado o que é realmente para a saúde, eu acredito que seria bem melhor. Existe sim tortura no Brasil, mas infelizmente a gente não tem conhecimento porque ainda não é divulgado pela mídia. Ou então a mídia encobre o que está acontecendo. Mas eu acredito que nos estados do Norte, Nordeste, eu acredito que ainda exista sim, torturas de várias formas. Pessoas que fazem trabalho escravos, crianças que são mantidas em carvoarias para trabalhar para ajudar os pais. Eu acredito que ainda exista sim. Boa tarde a todos. Liberdade de expressão é o direito de se expressar. Porém, deve estar ciente de que toda ação tem uma reação. E o que foi expresso pode não agradar todo mundo. Por isso, devemos ter cuidado com o que jogamos na rede. Devemos saber como usar esse celular, porque hoje o pessoal se vai numa festa já põe na rede, estou indo, pode ter um sequestro, pode alguém seguir, então tem que saber o que fazer. E depende do assunto, né, que vem da internet, pode ser prejudicado da família, a pessoa, né, então tem várias situações da qual isso vem prejudicando muita gente, né. É o caso da Ana Hickman, que aconteceu o fim de semana, né, o cara que se apaixonou, chegou ao ponto de querer matar. Você não é minha, mas não vai ser de mais ninguém. Acompanhava ela no Instagram e foi indo que ele queria acabar com a vida dela porque ele se apaixonou. Na teoria, isso existe. Nós somos um país que ainda leva o título de democrático.
Mas se nós formos ver o dia a dia da nossa população, dos habitantes, dos brasileiros no geral, nós percebemos que nem tudo é feito respeitando a democracia. Às vezes nós somos obrigados a agir não de forma democrática, pensando em política, por exemplo. Nós somos levados a acreditar que tantas decisões que estão hoje aí no nosso país, momentos que nós estamos passando de crise, e fala-se que tudo que foi resolvido foi respeitado a democracia. Mas será que existe mesmo esse respeito à democracia no país? Será que a saída do presidente da República foi uma forma democrática? Será que o presidente em exercício, Michel Temer, assumir a presidência do país foi de forma democrática? Apesar dele ser o nosso vice-presidente na época da eleição? Será que é isso que o nosso país, os brasileiros, queriam? Então, eu acredito que a democracia em nosso país, ela existe na teoria. Na prática, nem tudo é democrático. Nós precisávamos rever o nosso dia a dia em todos os âmbitos. Por exemplo, numa escola onde as decisões são tomadas democraticamente, nós conseguimos ouvir segmentos, professores, funcionários, gestão da escola. A participação do aluno, ela não acontece como deveria acontecer. Apesar de ter o Grêmio Estudantil, ele não é tão atuante quanto nós gostaríamos. O nosso Grêmio agora assumindo, é novo, uma chapa que foi eleita há pouco tempo e que a gente gostaria que eles tivesse o seu direito de democracia respeitado, mas que eles também participassem democraticamente das decisões da escola.